Romanos capítulo 11, iremos ler a partir do versículo 33. Romanos 11, 33, que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Meus queridos irmãos, vocês meditaram nesse último versículo 36, Romanos 11, 36. Eu queria que todos repetissem comigo, todos recitassem esse versículo, porque peraí, só um instantinho. Para ele é todas as coisas. Tudo que a gente faz tem que ser com Deus na frente, Jesus na frente, não é verdade, irmão? Tudo que você precisa fazer, seu projeto, seus pensamentos, o que você vai fazer tem que ser com Jesus. Sem Jesus não dá. Se você for fazer alguma coisa sem consultar Deus, você está sujeito a meter a cara na parede aí e ter uma decepção. Não é verdade? Então chega assim: Jesus, chega aqui, se é de tua vontade, faz isso para mim. E Jesus vai abrindo as portas, vai abrindo e vai dar tudo certo. Amém? Vamos ler? 1, 2, 3. Porque dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Jesus. Meus queridos, vamos orar agora, pedindo a bênção de Deus para aqueles que vão contribuir para o trabalho do Senhor e aqueles que porventura estão enfermos, estão impossibilitados de chegar à casa do Senhor Jesus. Tem pessoas enfermas, pessoas que não podem sair nem de casa, pessoas com problemas seríssimos. Pastor Celedon precisa das nossas orações, irmã Marta, o casal, né? E tantos outros, né? Irmão Mário, Roceline e tantos outros que precisam das orações. Os mais idosos, aqueles que estão sem sair de casa, que chegue com providência, retardando. Irmã Juraci, muito obrigado, irmã. Irmã Juraci, irmã Albanita e tantos outros precisam das orações. Quero convidar aqui o companheiro Tarcísio Medeiros vai orar agora em nome de Jesus. Depois a comissão de visita vai louvar o Senhor com 2 hinos, viu? Amém. Saúde a todos, a paz do Senhor. Realmente é muito forte. É dele e por ele e para ele são todas as coisas. Estamos sob a proteção do nosso Deus. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, glória e damos, Senhor, pela oportunidade que estamos aqui para louvar e adorar, ouvir a Sua palavra, Pai. Estamos aqui também apresentando os enfermos, Senhor, aqueles que foram citados, aqueles que não foram citados, mas está nas nossas mentes, Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Tem horas e nós não podemos sozinhos vencer as armadilhas do inimigo, mas temos em Ti, Senhor, a nossa luz, a nossa força, a nossa esperança. Então, em nome de Jesus, Senhor, alimenta essa esperança, alimenta essa força, para que nós possamos ser guiados, Senhor, para rumo à paz, à tranquilidade. A pessoa de Israel, Pai, eles estão sendo tratados, eles estão sendo crucificados, Pai,
mas o Senhor é maior que todos. O Senhor pode e o Senhor vai vencer esta terra. Abençoa, Senhor, eles que vão ofertar os dízimos e ofertas, Senhor, para mantimento da sua casa. Não são nossos, Senhor, são Deus. E Tu nos desces, Senhor, e nós, pela fé, temos a certeza e não estamos dando nada, estamos apenas devolvendo a Ti aquilo que não nos pertence. Alimenta, Senhor, eles que não podem dar, dá força, Senhor, eles que não têm condições, e abençoa, Senhor, a eles também, assim como eles estão participando, Senhor. Dá-nos a Tua graça, Senhor, e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Comissão de visita, saúde da igreja, com a paz do Senhor. Tudo irá findar, um dia Jesus, Ele voltará.
Eu não consigo controlar a emoção. Meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar, cantando louvores a Muito obrigado, minhas irmãs. Deus abençoe a vocês e suas famílias. Pode estar faltando tudo. Faltando peixe no mar, estrela no céu, faltando... Mas só não pode faltar é a fé em Jesus Cristo. Amém? É tudo pela fé em Jesus. É por isso que estamos aqui. Amém? Irmã, pode cantar um hino, a senhora? Pode vir, venha. Venha com a neném para cantar, uma filhinha. Ela também canta também. Pode ser aqui, pode ser em cima, você quem sabe. Pode ser aqui embaixo. Amém. Amém. Logo após estaremos ouvindo o pregador da noite. Quero justificar a ausência irmãos, com a paz do Senhor. Vamos louvar juntos, né, irmãos? Os irmãos acompanhem aí, por favor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua
e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Não há Canta aí. Não há Deus melhor. Vamos louvar, irmãos, juntos. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou para o seu povo, para o seu para o seu. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Muito obrigado, irmã. Esqueci o nome dela agora. Muito bem, Deus abençoe você, viu? Amém. Joseane, né? Pronto. Joseane. Ela não é minha prima ainda e eu não... Tá bom, queridos. Meus irmãos, agora vou fazer um pedido a vocês que fiquem de pé. E nós vamos fazer uma oração pelo Brasil. O Brasil precisa das nossas orações. Vem aí as eleições e que tudo ocorra bem, que tudo dê certo as autoridades, pelo poder legislativo, judiciário, executivo. Que Deus chegue com providência na vida de cada um, que esses homens governem sob a proteção divina, sob a inspiração divina, que não façam leis que não venham prejudicar o povo. Então vamos orar, pedindo a bênção de Deus para o nosso país, nosso povo e a Igreja de Deus aqui na terra. Convido o nosso companheiro co-pastor Pedro Miguel
para fazer esta oração, logo após estar assumindo aqui o nosso querido irmão Sandro Nascimento, que trará da parte de Deus a palavra para os nossos corações hoje à noite. Pedro Miguel com a oração em nome de Jesus. Glórias a Deus, meus amados irmãos, saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos orar, né, amados, mas sabendo que, independente do resultado das eleições, o governo humano, ele sempre vai estar abaixo do governo de Deus, né? Isso, Deus nunca perde a soberania, o controle de nada. Obviamente, nós pedimos a Deus sabedoria, assim como pedimos para tudo que fazemos em nossas vidas, né? Que também possamos pedir sabedoria a Deus na hora de exercer a nossa cidadania, mas sabendo que Deus sempre estará no controle. Vamos estar aqui orando também por Israel, né? Isso, os irmãos sabem o que aquele país que é tão perseguido tem passado. E ontem a gente participava de um podcast, eu queria compartilhar com os irmãos, e aí, por vezes, pessoas que são contrárias, né, essa política de Israel, a conduta de Israel, falam muito dessa postura, eu chamo de autodefesa, né? Alguém chama de postura armamentista, mas ali eu citava uma frase de um livro que tem por título A Arte da Guerra, que diz que se a gente quer a paz, tem que se preparar para a guerra. E aí a gente imaginava, né? Imagine se Israel não tivesse preparado para a guerra. Israel não busca guerra com ninguém, né? Mas ele sabe, né, porque é bíblico, que seria perseguido. Rapidinho aqui para os irmãos que acompanham a imprensa, sabe que Israel ele tem uma medida de defesa, né, contra mísseis, e dos mísseis que são arremessados ali contra Israel, menos de 1% dos mísseis atingem o solo de Israel, e está havendo as mortes que houveram. Imaginem se 100% desses mísseis caíssem ali, né? Isso nós talvez estivéssemos falando hoje que Israel tenha sido dizimado do mapa, né? Mas que bom que, assim como o salmista diz, né, o guarda de Israel é aquele que não dormita, não toscaneja, não é isso? Ele nos protege de dia e de noite, e assim nós queremos que tem sido ali também com aquela pátria, com aquele povo, amém? Ore juntamente comigo. Eterno e soberano Deus, somos gratos, Senhor, a Ti por mais uma noite em que temos o privilégio de estarmos em Tua casa, Senhor, para Te adorar na beleza da Tua santidade, Senhor, para ser instruído, Senhor, na instrumentalidade da Tua palavra, meu Pai. Neste momento, Senhor, nós Te apresentamos, Senhor, a nossa nação, Senhor, o nosso estado, o nosso município, Senhor. Próximo domingo, Senhor, estaremos ali exercendo a nossa cidadania, escolhendo, Senhor, os nossos representantes humanos, Senhor, nas casas legislativas, no Poder Executivo Municipal, Senhor. Nós Te pedimos sabedoria para que votemos, Senhor, segundo o Teu direcionamento, Senhor. Mas o que é mais importante, Senhor, nós temos convicção que, independente do homem, da mulher que esteja sentado na cadeira, Senhor, Tu estás no Teu alto e sublime trono, meu Pai, reinando, e nunca perdes a autoridade sobre o Teu povo, sobre esta terra que é Tua, Senhor. Te apresentamos também, Senhor, neste momento, Senhor, o povo de Israel que tem sofrido com os ataques, Senhor. Sê com eles, Senhor, acampa Teus anjos ao redor daquele povo, meu Pai. Dá vitória, Senhor, naquilo que eles se propuserem a fazer, meu Pai. Continua protegendo esse povo que é Teu, Senhor. Pedimos também, Senhor, pela continuidade deste trabalho, Senhor, Teu servo que logo mais irá ministrar a palavra do Senhor. Que nós possamos, Senhor, preparar o nosso coração para ser terra fértil, para a Tua boa semente, Senhor, e saiamos daqui, Senhor, mais sabedores da Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Nós Te pedimos por tudo isso e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, apenas eu quero justificar a ausência do nosso pastor Eliezer. Ele teve que ir ali à cidade de Mossoró, está vendo lá a EBD em síntese, ele foi convocado para ir até aquela cidade, mas o Espírito Santo de Deus está aqui, amém, para nos abençoar e nos guardar. Presbítero Sandro. Com alegria saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos?
incumbiu-nos o nosso pastor Eliezer para que nós trouxéssemos, não a doutrina é do nosso pastor, mas que nós trouxéssemos algo da parte de Deus nessa noite aos nossos corações, que a palavra fala com vocês e fala comigo também. Amém, meus irmãos? Convido a igreja do Senhor a abrir vossas Bíblias no livro de Mateus, Mateus capítulo 22, do verso 1 ao verso de número 14. Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 14, e iremos, conforme o Espírito de Deus nos orientar, iremos viajando nas páginas da Bíblia Sagrada. Amém, irmãos? Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Então, o Senhor Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram ouvir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Todos, por favor. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. De novo, irmãos. 1, 2, 3. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Amado Senhor, em Tua presença estamos, Te apresentamos a Tua igreja, Senhor, os Teus servos, aqueles que estão perto, aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, por intermédio da internet. Pai querido, abre os nossos corações, que possamos ouvir, Senhor, de bom grado com os nossos ouvidos, que os nossos olhos estejam abertos, Senhor. Deus abençoa e alcança aqueles que ainda não Te conhecem, e que a Tua palavra, Senhor, possa falar nessa noite aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O verso 14 de Mateus 22 é muito conhecido dos irmãos, né? Até as pessoas que não são evangélicas, elas conhecem essa passagem bíblica. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Alguém já disse que no céu, né, nós teremos muitas surpresas. Teremos muitas surpresas. Coisas que nós não... Pessoas que nós imaginávamos, né, na nossa mente, e que seriam, né, pessoas com um padrão íntegro, moral, espiritual, e que estariam lá. E outras pessoas que não
aos olhos humanos, né, não teriam este padrão e um dia estarão lá. O céu nos aguarda surpresa. Nós estamos numa carreira, como disse o apóstolo Paulo, nós estamos numa corrida, é a corrida rumo aos céus, de onde nós viemos do céu e voltaremos para o céu. E ele diz: correi de tal maneira que o alcanceis, referindo-se aos jogos antigos, né? Aos grandes jogos. Eles correm atrás de uma coroa corruptível, que era o louro, né? A folhinha de louro que era colocado nos campeões. Eles correm atrás de uma coroa corruptível. Nós, porém, corremos atrás de uma coroa incorruptível. Assim eu corro, não como coisa incerta. Assim eu combato, como não combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que um dia eu possa chegar à ressurreição dos mortos. É a carreira cristã. E nessa carreira, irmãos, todos nós chegaremos em nome de Jesus. Nessa carreira não tem o pelotão de elite, né? Aqueles que vão lá na frente. Aí tem um meião e tem aqueles que vão lá atrás. Na carreira dos céus não importa. Simplesmente é ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não importa se você é do primeiro pelotão, né? Se você é do meião, você é daqueles que vai lá no passinho da saúde, né? O que importa é que nós cheguemos. O que importa é que nós cheguemos. Que a nossa caminhada, ela possa valer a pena. Louvado seja Deus. Quando a Bíblia deixa claro que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, nós podemos entender que o chamado à salvação, o chamado do Evangelho é para todos. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. O chamado do Evangelho, ele é para todos. Todos, todos. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas nós sabemos que nem todos chegarão lá. Mateus capítulo 7, a palavra de Deus diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, nem todos aqueles que estão num templo, né? Na igreja local, que é a igreja física, nem todos aqueles que estão na igreja local, porque aquele que sonda as mentes e os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Aquele que lê os pensamentos, aquele que vê os pensamentos, aquele que prova os pensamentos, aquele que, como diz a palavra de Deus, os seus olhos são como chamas de fogo, que vagueiam por toda a terra, procurando aqueles que são santos. Há uma diferença entre chamado e entre escolhido. Glória a Deus. E o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas. Depois enviou os seus servos dizei aos convidados. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram ouvir. Muitos não querem ouvir o Evangelho. Quantos de nós pregamos para um colega de trabalho, um familiar mesmo, ou mesmo nos evangelismos, né? Eu lembro, nós morávamos ali em Emaús e fazíamos muito cultos ao ar livre, né? Fazíamos muito, todas as semanas praticamente. E quando nós chegávamos para realizar o culto ao ar livre, as pessoas que estavam dentro, estavam nas ruas, elas entravam. Quem estava com as portas e as janelas abertas, fechavam as portas e as janelas, porque elas não queriam ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela incomoda. Como disse São Mateus, porque ouviram de mau grado. Ouviram de mau grado. Muitos
estão com o coração endurecido, e ouviram de mau grado com os ouvidos, e fecharam os olhos, para que não ouvissem, e para que não vissem, e fossem salvas. Louvado seja Deus. Muitos não querem ouvir, mesmo tendo as promessas tanto deste mundo terreno, paz, alegria, contentamento, satisfação em Cristo Jesus, né? Mesmo tendo certezas tanto nesta vida como na vida que há por vir, que é muito melhor, né? Que é muito melhor, Paulo diz. Gostaria de partir e estar com Cristo, porque eu sei que isto é muito melhor, né? Temos certezas aqui, sim, que Ele estará presente, que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, que Ele estaria conosco, e mesmo na passagem, no momento da morte física, né? O Senhor estaria conosco, quando a Bíblia diz que morreu Lázaro, e vieram os anjos do céu, e o colheram para o céu. Mesmo tendo essa certeza, mesmo pregando a palavra, mesmo dizendo, olha, o jantar está pronto, o boi e o cevado estão preparados, está tudo preparado. E muitos disseram assim, glória a Deus. Porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Muitos não fizeram caso, preferiram ocupações humanas, ocupações terrenas, do que priorizar aquilo que deve ser priorizado na nossa vida. Ontem nós fomos convidados, eu e minha família, nós fomos naqueles belíssimos condomínios ali de Nova Parnamirim, né? Os irmãos que conhecem, alguém deve morar lá talvez. E eu fiquei encantado com casas, tantas casas bonitas, os designs arrojados, modernos, muito bonito, área de lazer, piscinas magníficas, enormes e tal. Realmente um lugar muito bonito, muito bacana mesmo, de se morar. E eu dizia ali para os colegas que estavam conosco, se nós nos maravilhamos com essas casas bonitas, né? Casas arrojadas, se nos maravilhamos com essas opções aqui que é oferecida para os moradores, quanto mais quando a Bíblia Sagrada diz, 1 Coríntios capítulo 1, verso 29, que aquilo que o olho humano não viu e o ouvido humano não ouviu e que não subiu nem a mente do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Onde, quando João começa a descrever a cidade celestial, a cidade santa, a Nova Jerusalém, né, que é o nosso endereço, se permanecermos fiéis até aquele dia, e diz que as ruas são de ouro e cristal. Se as ruas são de ouro e cristal, imagina o acabamento. Se as ruas são de ouro e cristal, imagina o acabamento fino, né, irmãos? O porcelanato do céu, os lustres do céu, né, irmãos? A arquitetura do céu deve ser uma coisa deslumbrante, deslumbrante. Se nós nos deslumbramos com coisas humanas, de madeira, de barro, de metal, de vidro, que são perecíveis, né? Que são perecíveis com o tempo, que necessitam de trocas, que necessitam de substituições, que necessitam de reparos, quanto mais as coisas celestiais, quanto mais um local que a Bíblia diz que as ruas são de ouro e cristal, que o muro da cidade, que os fundamentos do muro da cidade são de pedras preciosas. Meu Deus do céu, pedras preciosas. Os fundamentos do muro da cidade que nós vamos morar, os fundamentos são de pedras preciosas. As portas, são 4 portas, não são de madeira jatobá, nem maçaranduba, são
pérolas. São pérolas, pérolas perfeitas, brilhantes, sem defeito algum. Louvado seja o nome de Jesus. É essa cidade que nós vamos morar. Nós precisamos, eu, você, nós, precisamos ser fiéis até a morte. Guardar a palavra de Deus em nossos corações para não pecarmos contra Deus. Sem nos desviarmos nem para a esquerda e nem para a direita. Muito menos olhar para trás. Porque quando se olha para trás, é porque a mente, né, já deu um comando para o corpo. É porque quando se olha para trás, é porque na mente já estava planejado. E quando se olha para trás, o desejo é de voltar. Por isso que a Bíblia nos faz um alerta solene, né? Olhai para a mulher de Ló, né? A mulher de Ló, que sabemos que olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. E o sal era algo muito raro e muito valioso naquela época, né? Referindo-se às coisas materiais desse mundo, das quais muitos têm se envolvido em negócios e em campos, e têm esquecido o principal, que todos nós sabemos, Mateus capítulo 6, versículo 33, que é: antes buscai o reino dos céus e a sua justiça. Buscar o reino dos céus e a sua justiça. Priorizar as coisas espirituais. Priorizar o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. O necessário, né, irmãos? O necessário para as nossas vidas, o Senhor não deixa faltar para os servos do Senhor. Fui menino e hoje sou velho, disse o rei Davi, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus cuida dos seus. Os sapatos não se desgastavam, as roupas não se envelheciam, louvado seja Deus. E todos os dias vinha o maná que caía do céu, como flocos de neve, e o povo colhia e ali matava a sua fome. É nesse Deus que nós cremos, que nos sustenta, que nos provê do necessário para nós vivermos. Louvado seja Deus. Mas o fim de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo ser humano. Quem disse isso não foi ninguém, nem foi outro, senão o homem que mais provou de todos os prazeres que alguém possa imaginar. Alguém que vestiu as melhores roupas de grife da época que você pudesse imaginar. Um homem que mandou construir palácios, um homem que mandou construir pomares, jardins belíssimos, um homem que teve centenas, né, de mulheres, um homem que tinha dezenas e dezenas de cantores e cantoras, né, para ouvir belos hinos. Foi esse homem que disse que tudo é vaidade e aflição de espírito. Vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, porque neste mundo tudo é passageiro. Somente, meus irmãos, o que vai valer a pena naquele dia será naquele momento, sabe, do momento da morte física, que se o Senhor não vier nos buscar pelo arrebatamento, vier buscar a sua igreja pela morte física. Naquele momento é que nós vamos saber quem é chamado, quem é escolhido. Quando o anjo, aí eu vou conjecturar, tá, irmãos? Claro que isso não está na Bíblia. Quando o anjo disser: Senhor passageiro, nessa viagem
é proibido levar bagagem. Sua casa lá no condomínio fechado, fica. Seu carro bonito do ano, fica. Sua conta bancária, fica. Sua esposa, seu esposo, ficam. Seus filhos, ficam. Fica absolutamente tudo. E a Bíblia diz: cada um dará contas de si mesmo a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Muitos desejam seguir ao Senhor, mas não sabem que o preço a pagar é muito alto. Alguém disse: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. E o Senhor Jesus disse: filho, as aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm as suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Dizendo: olha, até os animaizinhos aí tem um local de repouso, tem um local de refúgio, tem um local de proteção, mas o Filho do Homem não tem. Ele é perseguido, e vão sentenciá-lo injustamente, e ele morrerá numa cruz, numa morte cruelíssima. Não sabe que para seguir a Jesus, nós temos que largar tudo. Largar tudo. Eu não era cristão, né, quando eu me converti em uma situação bem extrema, e eu gostava muito de um estilo de música, claro que eu não vou dizer aqui, gostava, passado, ficou para trás. E tinha um disco, vinil, né, disco de vinil que eu prezava muito, mas quando eu me converti, aquele estilo de música já não me agradava mais. Pelo contrário, quando eu ouvia aquele estilo de música, ficava repugnado com aquilo. Aquele estilo de música me incomodava, porque para seguir a Jesus, nós temos que negarmos a nós mesmos, as nossas paixões, os nossos gostos, as nossas preferências, né? Temos que largar e temos que deixar tudo para trás. Iguais àqueles que um dia se converteram a Cristo e pegaram seus livros de artes mágicas, magia, feitiçaria, toda desgraça de feitiçaria, né? em livros, e pegaram aqueles livros, colocaram na praça da cidade como um sinal público, né, de conversão, e queimaram aqueles livros de arte mágica na praça da cidade. Eu acho que era a cidade de Éfeso, se não me recordo, se não me falha a memória. E a Bíblia diz que o valor daqueles livros de arte mágica valiam mais de 500 mil moedas de prata. Um valor incalculável daqueles que aceitaram Jesus, pegaram aquilo que um dia os amordaçava, que os acorrentava, que os prendia, né? Pegaram aquilo e colocaram no local público, na praça da cidade, e atearam fogo. Louvado seja o nome de Jesus, lançando todas as coisas velhas para trás. Eis que tudo se fez novo. Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aquele estilo musical que eu gostava, hoje eu já não gosto mais. As músicas que antes eu ouvia, hoje eu não escuto mais. Ficaram para trás. Quando um dia eu recebi Jesus Cristo como Senhor no meu coração. Louvado seja Deus. E a outros o Senhor chama. Disse o Senhor para um: vem e segue-me. Aí o homem responde: Senhor, deixa primeiro eu despedir-me do meu pai. E o Senhor Jesus responde: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para entrar no reino dos céus. Porque se ele fosse lá na família dele e se despedir dos familiares dele, eles iam dizer: rapaz, você é tão novo, e você está com esse negócio de crente, e o forró, e a vaquejada, e o negocinho lá, e não sei das quantas, você vai deixar aquilo por Jesus? Rapaz, não vá não, porque deixa para quando você talvez ficar mais experiente, quando você talvez atingir seus objetivos humanos, um trabalho, um concurso público, uma faculdade, talvez a aquisição de uma casa, de um carro novo, talvez, aí você vai ser crente, porque
né? Não. Aquele que olha para trás não é apto para entrar no reino dos céus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Louvado seja Deus. Porque arado é trabalho, arado é suor. Sabemos, quem veio da zona rural sabe, principalmente nos tempos antigos, que era um trabalho extremamente desgastante. Tração animal com instrumentos rudimentares. Então era algo bastante trabalhoso, desgastante também. Servir a Jesus dá trabalho, é desgastante, mas é glorioso. É glorioso, né? Seremos rejeitados, diz a palavra de Deus, que seríamos rejeitados por todos, até pelos nossos próprios familiares. Creio que muitos de nós passamos também por essa experiência de sermos rejeitados até pelos nossos familiares. Tudo isso por amor a Jesus. Tudo isso por amor a Cristo. Louvado seja Deus. Seguir a Jesus é coisa muito séria. Você tem que estar disposto, se for o caso, morrer como Marte. Assim como morreu Estevão, assim como morreu muitos irmãos, assim como tem muitos irmãos, principalmente nos países de perseguição religiosa, têm morrido, mas não têm negado o nome de Jesus. Seguir a Jesus é necessário pagar um preço muito alto. Por isso que a Bíblia Sagrada nos exorta, né? Porfiai, esforçai-vos, porfiai por entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado. A porta realmente é estreita, só passa um por vez. E o caminho que leva para a vida eterna é um caminho apertado, porque é um caminho de renúncia. Não é fácil renunciar, sabemos disso. Quantos prazeres, meus irmãos, quantos prazeres a vida moderna não nos oferece. Nesse momento agora, basta ir nas orlas, pronto, não é? A porta é estreita, o caminho é apertado. Seguir a Jesus não é fácil, tem que estar disposto. Ser cristão verdadeiro não é fácil. E o apóstolo Paulo diz que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Não tem a menor dúvida que se você é um servo de Deus, uma serva do Senhor, que quer viver de uma forma piedosa, pode preparar o seu couro. Perseguição, lutas, aflições, calúnias, injustiças, difamações, mentiras e muitas outras coisas. Porque o caminho é estreito mesmo. Mas o caminho que leva à perdição, a porta é larga e o caminho é espaçoso, mas só que são caminhos de morte. São caminhos de morte eterna. De morte eterna. Louvado seja Deus. Não é fácil ser cristão, não é fácil, mas é glorioso, Um dia ouvirmos, né? Vindes, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Porque eu tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, estava nu, vestiste-me, estava hospitalizado e foste me ver. Louvado seja Deus. Sabe por quê, amada igreja? Porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Porque do que está cheio o coração, fala-se a boca. Não tem como. Do que está cheio o coração, fala-se a boca. E onde estiver
o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. E muitos buscam riquezas, fama, projeção, coisas fúteis e passageiras que passam. Por exemplo, fala-se num homem que era chamado de rei do futebol. Fala-se. Não. A rainha dos baixinhos. Fala-se. Também não. Passageiro. A glória humana, ela é passageira, ela é momentânea, é só um momento de tempo, e depois passa e você nem se lembra. Se você perguntar para alguém quem era o rei do futebol, pessoas que não vão nem saber quem era aquela pessoa que partiu. Onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. E onde está o nosso tesouro? O nosso tesouro está aqui na terra, onde os ladrões minam e roubam, onde perece, onde se deteriora. Quem lembra do Chevette? Quem lembra do Del Rey? Quem lembra do Passat? Quem lembra da Variante? Quem lembra da Brasília? Quem lembra da fita cassete? Quem lembra do CD? Lembram? Do rádio a pilha, do rádio a válvula, da TV de tubo, do ferro de passar, com a tomada que soltava, hoje não solta mais. Passageiro, passou. Mas a Bíblia diz: passa os céus e passa-se a terra, mas a palavra de Deus para sempre permanece. Porque a glória humana, a glória do homem, não busquemos glória neste mundo, não busquemos honras humanas neste mundo, porque a Bíblia diz que a glória e as honras humanas são como a flor que nasce exuberante de manhã, durante a tarde seca e à noite murcha e cai. Não glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o forte na sua fortaleza, mas glorie-se sim em me conhecer, diz o Senhor, que faço justiça, juízo e misericórdia na terra. Louvado seja Deus. O nosso coração, a nossa força, a nossa energia, a nossa mente, o nosso corpo, os nossos recursos devem estar no reino dos céus e na sua justiça, porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Onde está o nosso tesouro? O Senhor Jesus chamou o dinheiro de Deus, mamon. E muitos por causa dele morrem, e muitos por causa dele matam. Todos os dias. Todos os dias. Nós vemos casos assombrosos aí, de familiares que chegam a assassinar seus entes queridos por causa de dinheiro. Todos os dias, praticamente, nós vemos isso aí, mundo afora. Porque o coração está onde? Nas coisas da terra, nas coisas passageiras, nas coisas fúteis. Louvado seja Deus. Mas, aí estou encerrando devido ao horário, esperamos algo melhor. Esperamos algo melhor. Naquele grande dia, estaremos com o Senhor. E essa é o nosso desejo, de continuarmos marchando rumo às mansões celestiais. Continuarmos andando rumo a Canaã celestial. De lá viemos, de lá voltaremos. E estaremos com o Senhor nos ares, como diz a palavra do Senhor. Lá em Efésios, já estou encerrando, irmãos. Glória a Deus. Filipenses, capítulo 1, verso 21, que diz: porque para mim
o viver é Cristo, e o morrer é lucro, e o morrer é ganho. Porque para mim, porque para nós, porque para a igreja do Senhor, peregrina, militante neste mundo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, e possamos guardar a nossa coroa, não correndo atrás de uma coroa corruptível, mas a coroa incorruptível, preparada nos céus, para mim, para você, e para todos aqueles que crerem no Senhor Jesus e viverem de uma vida piedosa para a glória de Deus. Amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Jesus por essa palavra vinda do céu para o meu e o seu coração. Sabemos que quem for fiel até a morte receberá um galardão, uma coroa de glória, que Cristo já preparou para mim e para você. Resta você ser fiel. Deus é fiel, continua sendo fiel. E você? Nós, né? Vou me incluir também. Estamos sendo fiéis a Ele? A pergunta é essa. Ele é fiel. Ele cumpre com sua palavra. Agora, eu e você estamos sendo fiéis? Que Deus nos guarde, nos abençoe e nos dê da tua graça. Ficamos de pé e cante comigo. Ele é... Chega, Josadac, me ajuda aqui. Som maior. Vamos todo mundo cantar agora. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Cante comigo. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Cante. Ele é tudo para mim. Ele é tudo, irmãos. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Amém? Graças a Deus, porque Ele é tudo para mim e para você. Diz o hino: quem tem Jesus, tem o quê? Quem não tem, mas quem tem Jesus Cristo, no céu, vamos lá? Vamos repetir. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Amém? Graças a Deus. Vamos encerrar esse culto. Lembrando que sábado tem oração das crianças, não é assim? Aí não. Última forma. Sábado pela manhã não vai haver ciclo de oração em virtude da IBD em síntese, que está acontecendo ali no centro de convenções. Então foi cancelada todo o ciclo de oração da mocidade e das crianças sábado pela manhã. Mas domingo, de 8 horas da manhã, o que é que tem aqui? Consagração. Venha se consagrar domingo que vem. Sabemos que domingo é dia das eleições, dia dos brasileiros, né? Nós prestar o serviço de cidadania, mas não vai deixar de ter escola dominical, irmão. Vai ter escola dominical normal. Você vem para a escola dominical
E depois da escola, você tem ao meio-dia e a tarde toda para voltar. Amém? Então venham à escola bíblica dominical. E à noite, grande culto do DEFAD aqui, departamento feminino da nossa igreja. Amém? Vamos orar pedindo a bênção de Deus para todos nós. Que Deus lhe dê uma noite abençoada. Que Deus lhe dê uma noite com Cristo. E um dia amanhã na presença do Senhor Jesus. Amém? Cadê Micael? Não está aí não? Vamos, Micael vem orar aqui em nome de Jesus. Depois estará nos dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus por esta oportunidade. É tão bom estar na casa do Senhor, não é? Eu tenho dito isso e tenho repetido. É muito bom ser crente. E sabendo que nós teremos uma morada no céu, mesmo com tudo que já tem lá, nós veremos face a face o nosso Mestre. Querido Deus, eu te agradeço pela tua bondade, pela tua misericórdia e pelo teu amor que não tem fim. Que privilégio é o nosso de estarmos em tua casa, de orarmos, de buscarmos, de clamarmos, de ouvirmos a tua voz através da tua palavra. A tua palavra que gera fé em nossos corações, que gera esperança, que faz com que nós venhamos confiar na tua palavra, que se passarão céu e terra, mas a tua palavra permanecerá. Nós viemos esta noite cultuar a ti, tributar a nossa adoração, o nosso louvor, porque confiamos em tua palavra, a tua palavra que refrigera a nossa alma. Fica conosco, nos leve em paz para casa, ser nosso companheiro fiel, nosso amigo fiel, que nós não venhamos nos afastar da tua presença e que nós venhamos querer todos os dias que o nosso coração queime, desejosos em estar em tua presença. Nós te amamos e por isso estamos aqui. Fica conosco, nos traz em paz, Senhor, para os próximos dias, para as próximas reuniões, e que os nossos corações estejam sempre desejosos em tributar a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque todas as coisas são para ti, por ti e a ti. Nós desejamos e nós glorificamos o teu nome, porque tu és grande, e eu digo amém. Amém. Então, vamos receber a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor. Todos dizem? Amém. Paz do Senhor.